Olá, queridos e queridas, lindos e lindas. Queridos, dessa série de aconselhamento matrimonial, queridos, o assunto, lindos, é conquista. Pesca e conquista. Tá vendo aqui essas varas de pescar aqui, ó? Na vida, como na pesca, nós temos que usar as varas certas ou as estratégias certas para conquistar. Hoje o assunto é a conquista, tanto na área do rock and roll quanto na vida sentimental, espiritual e financeira. O pescador, ele tem que usar a vara certa e usar a isca certa. E não basta usar só a vara certa, né? É uma vara de pescar, né, combatente? É uma vara de pescar. Então, orar a Deus, buscar a direção de Deus, para ir guiado por Deus e usar a ferramenta certa rumo à sua conquista. Amém, queridos? Então, onde eu estou querendo chegar? Toda a família do rock and roll, uma das coisas mais lindas no rock and roll é uma tolerância grande a erros. Nós, como Jesus Cristo, ele, na Bíblia está escrito: não sejais demasiadamente justo, porque sendo assim destruirias a ti mesmo. Está escrito na Bíblia também que um dos frutos do Espírito Santo é a temperança, ser temperado, saber dosar as coisas. Eu tenho visto muitos artistas que ficam numa paranoia muito louca, exigindo uma perfeição muito exagerada de si mesmo, dos outros. Fica paranoico, às vezes fica tanhanhã antes da hora. Então, querer as coisas bem feitas é importante. Mas no rock and roll, tanto no cristianismo, Jesus ensinou a ser temperado. Tanto é que ele foi tolerante com Pedro, né? Pedro errou, Pedro fez uma estripulia, mas se arrependeu, foi perdoado. Então, no rock and roll, uma das coisas mais lindas no rock and roll é que nós temos seguido o exemplo de Jesus Cristo. A gente tem seguido o exemplo de Jesus. No rock and roll, alguns erros se transformam em arte. Por exemplo, a Yoko Ono, ela gravou um rock, uma música só gritando. O John Lennon e o Chuck Berry tocando. E a Yoko Ono só gritando. Ai, que legal. Uma música bonita, gente. Ficou uma música bonita. A Yoko Ono gritando, aquele grito bonito, né? E o John Lennon e o Chuck Berry tocando. Em nenhum outro ritmo musical eu vejo isso acontecer, gente. Só no rock and roll. Deus tem dado a graça de nós, da família do rock and roll, transformar erros em arte, erros em virtude. Jesus ensinou muito isso aí. Ele transformava problema em solução. Lázaro estava 4 dias já bateu as botas. Jesus foi lá, ressuscitou o cabra, transformou aquela situação difícil num grande testemunho de fé para todos nós. Então, Jesus Cristo e nós, a família do rock and roll, temos aprendido, nós aprendido com Jesus, a transformar erro em arte e erro em solução. Então, é uma coisa linda no cristianismo e no rock and roll, essa capacidade de transformar erros em problemas, em arte e solução, e bom testemunho de glorificação a Deus. Então isso é maravilhoso. Então, bem-vindo à família do rock and roll. God bless the family of rock and roll. God bless, thank you.